Olá, povo de Deus, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Tabernaculando. Hoje nós temos novamente uma equipe muito especial para apresentar para você um pouco mais da Igreja Getsemane, como que a gente tem trabalhado, e nós vamos ter muita alegria se você ficar com a gente até o final dessa conversa, que com certeza vai ser muito enriquecedora. Amém, sejam todos muito bem-vindos, é muito bom ter vocês com a gente novamente. E hoje, como Samuel falou, nossa conversa é muito legal e é uma conversa também muito atual. Hoje nós vamos falar sobre comunicação, um nicho que tem se desenvolvido e crescido de forma muito grande, muito rápida nas igrejas. E hoje a gente tem convidados aqui, assim, de respeito para conversar com a gente. Verdade. Queria falar um pouquinho deles, porque realmente são pessoas muito especiais e que têm muito conteúdo para o programa de hoje. Primeiro a gente está aqui com o Bispo Moisés, que esteve com a gente no primeiro episódio do Tabernaculando, para falar um pouquinho sobre o louvor. E quem conhece o senhor sabe que o senhor é o grande nome do louvor, mas talvez muita gente não saiba que o bispo foi, na verdade, quem trouxe a comunicação para a igreja. Ele é alguém que eu considero muito à frente do seu tempo. Ele veio com ideias muito antes de a gente vê-las acontecendo aí para fora. Então, ele foi a pessoa que realmente encabeçou isso. E logo depois dele, nós também temos a Evelyn, que está aqui com a gente hoje. A Evelyn é atualmente quem cuida disso aqui. Depois ela vai se apresentar direitinho, vai falar um pouquinho sobre quem ela é, qual é o cargo dela de onde aqui ela na igreja. vem. Mas é alguém que começou de forma talvez um pouco tímida e foi se equipando, não só se equipando de materiais, mas também se equipando de conhecimento, e que hoje é um expoente na cidade, não só dentro dos meios de igreja, mas dentro dos meios de empresa. Está aqui com a gente hoje. E a gente também está recebendo a Ju. A Ju é a nossa caloura aqui de hoje. Acompanhamos também ela, terminou o ensino médio há pouco tempo e queria fazer direito. Gente, eu sempre falei, Ju, a sua cara é comunicação, é jornalismo. Verdade. Não sei se ela me ouviu, se foi Deus que falou com ela, mas ela foi por esse caminho. E hoje, gente, a Ju já está grande também. A Ju já apresenta programas dentro da Câmara onde ela trabalha. Eu queria que vocês, de um por um, se apresentassem para o pessoal, dessem aí o seu alô para a galera. Eu vou deixar... Vai, Ju, você primeiro. Eita, que responsabilidade, né, gente? Boa tarde, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Vocês são grandes incentivadores para eu estar aqui hoje, para eu entrar na comunicação. E eu tenho apenas 18 anos, né? Para quem não sabe, aí de casa, eu tenho apenas 18 anos. Terminei meu ensino médio ano passado, estava imersa no mundo da tecnologia. E no primeiro ano, assim, após todo esse ensino médio, todos esses estudos, entrei no mundo da comunicação. Entrei para o curso de jornalismo e logo de primeira já consegui um emprego na área. Isso me acrescentou muito, e algo que vale ressaltar muito foi que esse desejo cresceu no meu coração após servir no Ministério de Mídia aqui da Igreja Getsemane. E hoje estou aí apresentando, produzindo jornais, apresentando programas de rádio, TV e contribuindo na parte técnica no ministério, porque o Senhor nos capacita e nós temos que transferir, compartilhar esse conhecimento. Glória a Deus. Quem é o próximo? Amém, glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu acredito que hoje a gente vai falar sobre muita coisa importante. A gente vai mostrar os bastidores, né, aqui que a gente quase não fala, quase não comenta. E eu quero te convidar para você acompanhar aqui a gente, né? Fica ligado em tudo que vai acontecer e acompanha aqui a gente, que a gente vai falar sobre muita coisa bacana. Legal. Que bom estar participando de mais um Tabernaculando. Fico feliz de poder, nesses 20 anos de tabernáculo, a gente está crescendo, né? Apresentando coisas novas, novidades, tudo mais. Estou muito bem acompanhado, né, de vocês aqui, todo mundo aqui é especialista na sua área, né? Ainda tem o caso da Evelyn na minha apresentação, vou apresentar a Evelyn. Ela é formada em Direito. É verdade. É verdade. Sou bacharel em Direito. Também tive esse mesmo pensamento da Juliana. Acho que a né? comunicação tá pegando o povo do direito, assim, ó. Verdade. Recentemente, pai, o senhor recebeu também um certificado muito importante, muito especial nessa área da comunicação. É verdade, eu tenho formação em marketing, né? Uhum. E agora fiz pós-graduação na área de mídias sociais e tráfego pago.
Tá? E eu quero poder contribuir aqui com as meninas, com toda a equipe, para a gente equipe avançar, poderosa né? Uma a gente equipe tem, top. hein? É verdade. Você já viu em outro... Você que está acompanhando, a gente já viu em outro episódio a gente falando que algumas pessoas ou muitas pessoas fazem muitas coisas aqui na igreja, porque o nosso compromisso ele é com a igreja. Ele não é necessariamente com um ministério, uma tarefa, uma função. Nossa aliança é com o Getsemane. E por isso que você encontra aqui o ministro de louvor da igreja, pós-graduado em mídia social e tráfego pago. Sim. Porque o reino está precisando disso, então é disso que a gente vai atrás, né? E isso é um grande exemplo para nós. A gente tinha aqui produtos, né, Samuca, como boas músicas, boas canções e boas mensagens. E há um tempo atrás, 2016... eu resolvi estudar marketing justamente para conhecer o mercado, para trazer, colocar a igreja no game, né, como a gente fala, né? E porque a competição é grande, né? O Sudeste ele é forte nessa área e a gente está no Norte aqui, a gente não sabe nem o que fazer com aquilo que a gente produz, né? Nessa área musical e na área cristã. E aí eu fui estudar o mercado, né? E aí formei em marketing também, e agora indo para essa pós-graduação. Estou fazendo uma segunda aqui, é de comunicação e oratória, Uau. Né? Olha aí. Eu acho que vai dar certo também, vai ser Que legal. legal, que bacana. E é muito bom a gente ver as gerações representadas aqui, né? Porque a gente teve justamente o senhor que começou em uma área e depois foi estudar o mercado. A mesma coisa da Eve. E hoje a gente já tem a Ju, que está representando alguém que realmente, desde a sua juventude, decidiu ter uma formação nessa área. Então isso verdade. é muito legal, né? Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de uma área que tem muitos braços, né? A Evelyn, que hoje é a gestora de comunicação aqui na igreja, sabe disso mais do que ninguém. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para nós, Evelyn, porque a gente vê que não é apenas um ministério de bastidor. Tem muito bastidor, tem muita gente que precisa ter a cabeça pensante, que precisa produzir atrás do computador, mas alguém também precisa ir para frente da câmera, alguém precisa também dar a sua voz. Como é que essa equipe funciona dentro da igreja? Na verdade, a gente se organiza, né? Tem vários setores. Começa ali com as cabeças pensantes, né? Como você falou, quem dá as direções. Que aqui na igreja a gente tem que são os apóstolos, né? São as pessoas que nos dão a direção. E a gente estava até conversando sobre isso, eu e Juliana, que a gente espera muito, né, a direção deles, porque são eles quem nos dizem o que fazer e a gente fica ali esperando o que vamos fazer a cada festa, a cada campanha, a cada evento, o que vamos fazer. E a gente espera o que Deus vai falar para eles, né? Então começa sempre com eles são as pessoas que nos dão esse direcionamento, né? Porque vem da parte de Deus. Uau. Depois a gente tem aqui o nosso coordenador, né? Que é o Bispo Moisés, com a Bispa Sidneide, que estão ali sempre organizando com a gente já é a parte como que a gente vai fazer, né? Já é essa segunda etapa. O bispo tem a habilidade de decifrar, né, o que Exatamente. os apóstolos nos dizem. Os afenados de Mané. É isso mesmo. Que legal. E aí depois a gente já vem ali para a parte da prática, né? A gente tem passa esse momento pensando como vamos fazer e depois já começa ali quando, né? Quando a gente vai fazer e quais são os meios, né, que a gente vai usar, aonde vai ser publicado, qual é a rede social que vai ser usada. Então essa já é ali a terceira etapa até começar ali a divulgação, né, do evento e da campanha. E num dia de culto, né? Porque a comunicação dentro da igreja, acho que o dia de culto, o dia de domingo, é o dia que a gente mais tem como ou captar materiais, né? E tudo mais. Num dia de culto, quantas funções são distribuídas? Quantos voluntários ficam trabalhando? Eles ficam fazendo o quê? O que vocês costumam usar durante o domingo? Aqui a gente tem o culto de quarta, né? Temos sábado, que é o Muvon, e temos domingo nos 3 cultos. Agora a gente está testando uma organização diferente, né? Na quarta-feira ali já tem um coordenador da quarta-feira, daí ele alinha ali com mais 3 pessoas, que fica um no story, um na fotografia e um outro para fazer um vídeo resumo, né? Ou ficar ali de stand-by caso alguém precise de alguma coisa. Já no sábado a gente já tem também um outro coordenador,
que aí no sábado ele também já lidera aquela equipe com fotografia, com story, com vídeo resumo e o que tiver precisando ali no bastidor. No domingo também já tem um outro coordenador que ele lidera os 3 cultos. Legal, Né? legal. Então a gente fica nessa parte aqui já coordenando os coordenadores para que eles nos ajudem ali já com a galera que está Legal. na prática no culto. Eu coordeno, ela coordena e coordena os coordenadores que coordenam. E um vai coordenando o outro. Ninguém faz nada grande sozinho, né? É verdade, É isso aí. verdade. Que legal. Exatamente. E eu penso muito nisso, porque uma hora eu vou ficar velha, né? Não vou ver para sempre. Então a gente não Verdade. tem como montar uma equipe de sucesso se a gente não tiver pessoas que possam nos ajudar nisso. E também não vai me adiantar nada eu ter um conhecimento, estar aqui, ou Deus ter me enviado para cá, se eu não consigo compartilhar isso com as pessoas e fazer com que elas cresçam também dentro da igreja, né? E com as ferramentas, né, com as ideias criativas e tudo isso a gente vai passando para os nossos irmãos, para as pessoas que querem aprender, né? Sim. E assim a gente tem se organizado. E aí você falou um ponto importante, né? Que não vai estar aqui, daqui a pouco vai ficar velha e tal, não sei o quê. Daqui a pouco vai nascer a criança. Daqui a uns 50 anos. Né? Daqui a pouco vai nascer a greve. né? Daqui a pouco vai nascer a greve. E tal. Mas a Getsemane tem uma marca muito importante, que é a da capacitação. Né? Hoje a gente está falando de um tabernáculo que está na sua 20ª edição, e eu acho que nenhuma festa foi igual a outra, e quase nenhuma festa passou sem que novas equipes fossem apresentadas. Né? Essa é uma marca importante de Getsemane, tem sempre gente aprendendo. E por isso a gente não tem muito medo de, não, é o coordenador, porque está todo mundo aprendendo a fazer uma coisa nova para Deus, um ministério novo. Né? Quem está assistindo, que todo mundo tem em comum aqui é que todos somos do Ministério de Louvor. Né? E todo mundo começou no Ministério de Louvor aqui em Getsemane, né? E foi crescendo nisso. Aí o Bispo Moisés veio, ele sempre se dispôs a ensinar todo mundo a fazer o que deveria fazer, e essa marca dele, da mamãe, passou para a gente. E a gente hoje não tem medo de capacitar outras pessoas também. Por isso que existe também a nossa escola de capacitação ministerial. E Samuca, nem tem medo de, não só de capacitar, mas também de compartilhar a liderança, né? Exato. Porque a gente Isso. sabe qual é a nossa posição no reino, né? Exato. Então aqui ninguém tem essa coisa, né? Essa vaidade, né? Não vou deixar aquela pessoa que eu tenho medo dele me tirar, né? Exato. Pelo contrário, a gente está todo mundo junto aí. Sempre promovendo e até mesmo, entre aspas, correndo riscos para que as pessoas cresçam. Né? A gente Faz parte, né? Faz parte, a gente traz equipes de louvores aqui que às vezes eles sabem uma música direito, a gente coloca a segunda, que é a que eles não sabem, mas é para correr risco. E aí eu queria colocar aqui na mesa essa questão dessa capacitação. Aí a gente tem a Ju como um testemunho, ela é alguém que chegou sem saber nada nem de louvor. Era tudo mato. Não, chegou sem saber nada nem de louvor, de música, nem de comunicação. Aí passou pelos processos, passou pelas capacitações, pelo Ministério de Comunicação, e hoje ela trabalha em televisão. Então, aí eu queria que tu comentasse um pouco, e aí a gente fala como é que é o nosso processo aqui, mas como é que foi para ti na hora que tu chegou lá? Esse processo tu passou aqui dentro, entendeu? Essa capacitação Eu queria aqui. só complementar a sua pergunta, porque além de como foi para você ter levado a sua bagagem inicial daqui para lá, eu também queria saber como é que você hoje, estando num lugar de tanta estrutura, também consegue trazer o que tem lá para cá, sabe? Então, se você puder comentar um pouquinho para a gente. Como eu falei, como eu até comentei aqui brincando, quando eu cheguei era tudo mato, porque quando a Evelyn falou que hoje em dia, que a gente ramifica as coisas, né? Que tem uma equipe para quarta, uma equipe para o sábado, uma equipe para o domingo. Eu lembro de um dos anos, eu não tenho certeza se foi 2021 ou 2022, mas era eu e a Evelyn para um tabernáculo, e aí eu ficava correndo, eu lembro que estava com o vestido rosa, eu ficava correndo de um lado para o outro, as pessoas, vocês são da mídia agora? E aí era nós duas assim... Mídia discreta, né? Vestido rosa. A gente ainda não tinha... É porque hoje em dia a gente vê vários memes na internet, né? A mídia vem de preto, mas naquela época era tudo muito novo. Então a gente vinha para a igreja, auxiliava na mídia e estava de vestido vermelho, rosa, mas estava ali ajudando, né? E sobre essa bagagem, gente, foi super importante. A Evelyn sempre me colocou para gravar vídeos muito longos e com textos. E ela fazia eu decorar aqui mesmo. Olha, decora isso aqui. Ela mandava, qual é o texto, Evelyn? Ela, vou te mandar agora no WhatsApp. Era um texto assim, enorme. Gigante. E eu ia decorando tudo. E isso me deu uma facilidade enorme para chegar na televisão e não depender de
Prompter, né? do teleprompter e tudo mais. E isso me ajudou a me destacar no ambiente. E quando eu voltei para cá, e aí eu falei até para Evelyn, voltei para cá não, né? Quando eu comecei a gravar uns vídeos novamente aqui, eu até falava, Evelyn, eu acho que eu estou desaprendendo, porque lá a gente usa teleprompter e tudo mais, mas olha como é importante as coisas que a gente aprende aqui e se destaca no ambiente. E coisas que eu trago de lá para cá, poxa, existe esse tipo de estrutura, existe esse tipo de roteiro que dá para a gente utilizar, dá para fazer uma coisa diferente. Então, é sempre aproveitar coisas boas de ambos os lados, sabe? Mas, Sim. certamente, a Evelyn, como gestora de mídias sociais da Igreja Getsemane, a estrutura que a gente tem aqui na igreja me ajudou muito. Fora que a gente tem aqui na igreja um estúdio maravilhoso, tem aquela Verdade. parede verde, tem luzes. Em outros lugares, a gente tem que aproveitar coisas assim, tem que tirar do cru. E a estrutura da igreja é muito boa, isso se destaca muito lá Uau, fora. que bom. Legal. Aí agora já puxando a estrutura aqui, né, que é uma coisa que hoje nós temos, mas que nem sempre foi assim. E eu só vou tocar nesse ponto porque eu acho que tem gente que está assistindo a gente que talvez vejam as grandes igrejas do Brasil e fica assim, poxa, mas o problema é que eu não tenho essa estrutura. O problema é que falta isso e falta aquilo. E a gente já esteve num estado em que a gente não tinha muitas coisas. Inclusive, o papai pode até lembrar um pouco melhor da história do início da pandemia, né? Que eu até falei no outro episódio que estava o Neto aqui, que eu me lembro da gente ter feito live de culto no 4G do meu celular, entendeu? Direto no YouTube e tal. Quer dizer, nem sempre teve, agora a gente tem. Mas o que a gente deve priorizar quando a gente não tem essa estrutura, até que a gente vá conseguindo, sabe? Como é que é esse processo de construção para a gente conquistar a estrutura, mas o que a gente pode fazer com o material humano ou com o que a gente tem, sabe? Eu queria que vocês falassem um pouco disso, o Bispo, a Evelyn, como é que é? Uma das coisas que eu acho legal é que Deus ele usa a gente com aquilo que a gente tem nas mãos, né? O que você tem nas mãos, né? E eu me lembro até da peça de teatro, né? Mostre-me suas mãos, né? Então, o que você tem nas mãos? E a gente começou porque mídias sociais, as pessoas relacionam muito com o Instagram, né? A comunicação da igreja hoje ela está mais no Instagram. Porém, a gente tem outros canais de mídia, né? Nós temos o YouTube, inclusive o Neto está aí, o nosso coordenador aí do YouTube, está com uma equipe bem legal. A meninada está aprendendo, né, a fazer gravações. E a gente tem também o WhatsApp, que é uma mídia social muito relevante, né? Sim, verdade. Na igreja. E inclusive, nós temos 2 pastores aqui que começaram o trabalho de mídia lá atrás, mas bem lá atrás mesmo, com os jornais, que são os pais da Esté, Sim. pastor Sérgio e a pastora Neiva. Eles lançaram os jornais, né? Jornal impresso. O jornal Verdade. impresso. A gente tinha aqui o jornal impresso, Né? informativo. Então, a cada 3 meses a gente lançava um informativo. Verdade. O pessoal saber o que estava acontecendo, o que virá e tudo mais, né? O impresso ele deu uma sumida, né, do mercado, Sim. mas ainda é importante. E a pastora Neiva auxiliou bastante a Evelyn, não sei se ainda está auxiliando, mas ela é o nosso chat GPT de vez em quando, né? Ela, né, a Evelyn, pastora, me ajuda num texto aqui, aí ela vai dá um suporte, ela é jornalista, né? E ela dá esse suporte também nessa área do texto. Mas falando em estrutura, né, a gente começa com o que tem nas mãos. Eu lembro que em 2019 a gente começou aqui, o Samuel já falou, com o celular dele, a gente tinha uma webcam, que a gente fazia a transmissão dos nossos cultos, né? A gente não tinha placa para receber áudio, placa de áudio, a gente não tinha placa de captura. Então, era do jeito que dava para fazer, e a gente foi fazendo, a gente foi descobrindo coisas. Tá? O Neto, como o cientista aqui, né? Fazia essas coisas. Mas aí, quando a Evelyn veio, ela veio por causa do iPhone dela, que ela tinha um iPhone, estou brincando. Né? Qual é a sua habilidade? Eu tenho um iPhone, né? Depois a estrutura foi crescendo, a gente foi vendo que dava certo. Eu acho que a nossa grande vitória, conquista aqui, é a gente insistir, permanecer,
né? A gente insiste, faz com o que tem. E as pessoas que assistem a gente no YouTube, Evelyn, eles acham que a gente tem aqui 4 câmeras de 4K, que a gente tem uma estrutura maior do que a gente tem. Na verdade, Amém, a gente tem uma câmera fixa e o resto tudo é celular, fazendo as transmissões, né? A gente tem uma referência de amizade, que é o Dinho Braga, está lá na Igreja Central. Beijo para ti, Dinho. Inclusive, ele disse, cara, que legal tá a transmissão com os celulares, porque os meninos movimentam e tudo mais. É claro que a gente sonha, né? A gente sonha com uma grande estrutura. Eu recebi um orçamento, uns pedidos na última reunião, né? E tal. A gente Jesus sonha. vai dar certo, vai dar certo. Estou orando aqui. A gente sonha, mas eu acho que a principal estrutura nossa é, número 1, a disponibilidade, e número 2, a nossa criatividade. Né? Com a criatividade a gente vai fazendo, né, Evinha? Sim, eu acho que com esse marco, né, da pandemia, eu cheguei junto, né? Em seguida, eu acho que foi no ano seguinte. Logo em seguida, eu cheguei. Acho que durante, né? No tabernáculo da pandemia tu já estava, né? É verdade. Né? E eu me lembro de começar o senhor e o neto e ficar vocês dois aqui igual doido, né? Tentando fazer tudo dar certo. E a gente ficava pensando muito, né? Porque a igreja fechou. Ninguém podia vir aos cultos, né? E como é que a gente ia chegar até as pessoas? Isso foi um desafio enorme para a nossa igreja. Então, a gente entrou nesse mundo digital depois da pandemia. Né? Então, ela veio e assim, acrescentou uma coisa boa para nós, né? Assim, na igreja. Deu um empurrão, né? Que foi, exatamente, nos ajudou nisso a gente chegar. E hoje a gente chega sei lá, fora de Manaus, em outros estados e até em outros países, né? E isso foi muito bom. E eu cheguei depois disso e eu me lembro do senhor me chamar e falar, Evelyn, o que tu tá fazendo? Né? Bora me ajudar aqui a fazer alguma coisa e tal. E aí foi quando eu aceitei vir, né? E nesse tempo eu vim assim, totalmente disponível para fazer a minha igreja crescer. E eu já tinha isso em mente. Eu quero muito que a minha igreja seja conhecida aqui em Manaus. Quero que ela seja a melhor, quero que ela seja a maior referência aqui de Manaus. E isso ainda continua. E todos esses anos, a forma que a gente vem trabalhando, a forma que a gente vem se esforçando, ainda continua por esse propósito. Sempre é esse propósito. E enquanto a gente não chegar, a gente vai se formando, se especializando até a gente obter esse propósito de ser conhecido em Manaus, no Amazonas, no mundo inteiro. Sim. E dentro dessa questão da festa de tabernáculos, eu queria que vocês também nos contassem um pouquinho sobre como tem sido a preparação de vocês. Primeiramente, a mídia, ela é uma coisa que não funciona tanto por uma estrutura visível. A gente tem as câmeras e tudo mais, mas a mídia não é uma cadeira, a mídia não é uma cortina. Então, ela, por causa disso, é muito subestimada por algumas pessoas, né, o poder dela. Eu queria que vocês dissessem um pouquinho sobre a importância da mídia para o sucesso mesmo da festa e, por causa disso, como é que vocês estão se preparando, como é que tem sido a concepção da identidade visual e o que a festa vai nos trazer em relação aos preparativos mesmo da mídia. Se defenda aí, se defenda, né? Então, como a Evelyn mencionou antes, eu nunca sei se está ligado. Como a Evelyn mencionou antes, sempre há um direcionamento, né, dos apóstolos, do nosso bispo, a respeito da identidade visual, a respeito quais caminhos nós vamos seguir dentro das mídias sociais. Isso tudo é muito importante. A igreja deve estar muito bem alinhada com aquilo que é falado, com aquilo que é mostrado para outras pessoas e que alcança tantas pessoas, né? Acho que a gente vai debater sobre isso depois. Mas identidade visual é algo extremamente importante. Existem muitas memórias, existem estudos sobre muitos tipos de memória. Temos a memória imediata, quando a gente pergunta o nome de alguém. Poxa, qual o seu nome? Seu nome é Esther. Imediatamente decorei o seu nome, Esther. Mas existe também a memória que a gente entende como olfativa. Senti o cheiro, lembrei daquela época. E a identidade visual é uma memória que a gente olha e daqui a muito tempo, talvez, a gente lembre daquilo. Então, é muito importante a gente ter uma identidade visual bem estabelecida. E a Evelyn, ela estava conversando comigo a respeito da identidade visual que estabelecemos para esse ano, né, Evelyn?
Sim, e isso que a Ju está falando é tão importante porque eu me lembro que na conversa que vocês tiveram aqui logo no início, que nos tabernáculos anteriores era de um jeito e todo mundo de cada ano lembra alguma coisa. É verdade. Eu me lembro que eu cheguei aqui na igreja, eu vim numa festa de tabernáculos e entrava aquelas bandeiras, eu não sei o nome que fala. Os estandartes. Estandartes. Entrava-se no meio e tinha na galeria, já tinha galeria nessa época, e ficava assim, tudo assim nas paredes, né, mostrando, e aquilo ficou marcado para mim. E aquela Legal. alegria, sabe, a dança com aquelas roupas, então tudo isso ficou marcado. E a cada ano a gente tem essa expectativa de marcar isso na vida das pessoas. E com a identidade visual, a gente consegue fazer isso. A cada ano é alguma coisa que está sendo renovada, a cada ano. E Deus vai falando também, né? A cada ano o que a gente vai fazer, quais são, o que a gente vai usar, né? Para cada tabernáculo. E para esse ano, a parte mais importante é a identidade visual, porque é a partir dela que a gente consegue dividir ali para cada equipe, né? Para cada função, o que cada um vai fazer, de que forma a gente vai fazer para que todo mundo esteja alinhado e a gente consiga alcançar esse objetivo, né? Talvez que Deus tenha nos revelado a forma que Ele quer falar com a igreja, né, com as pessoas, e isso ajuda muito. Então, a identidade visual ela é muito importante nisso. A clareza, né, a clareza da visão da igreja. Outro dia a gente teve uma reunião, a gente estava falando sobre isso, né? Olha, vamos alinhar nossa comunicação com aquilo que é a visão da igreja, né? Nós somos uma igreja baseada em famílias, né? Então vamos acessar as famílias, vamos pegar os testemunhos das famílias, né, e tal. E a nossa missão, né, em amor, né, a ganhar os perdidos e equipar os salvos. Então, quando a gente vai partir para um projeto desse, né, de mídia, até mesmo da publicidade, a gente precisa ter claro isso na mente, né? E aqui fica claro, né? A gente está toda hora aqui no Rotar, aqui em Getsemane a gente vive milagres. Nós somos uma igreja baseada em famílias, de casa em casa até a última casa. E o nosso tabernáculo ele não vai ser diferente, né? A gente vai alinhar as nossas ministrações, a mensagem. A gente está aí pelo meu espírito, diz o Senhor. A gente estava discutindo isso, né? As cores, né? Qual é a cor do espírito, né? É legal, qual é a cor que representa o espírito do tabernáculo, para a gente chegar nessa identidade, né? E a Festa Tabernáculos, ela também ultrapassa as nossas fronteiras, né? As nossas paredes. A gente sabe que Manaus já sabe que aqui em Getsemane tem a maior festa de tabernáculos da cidade. Sim, né? Até os próprios membros daqui que já moram em outros lugares, eles já esperam, se eles não podem vir a Manaus, eles já sabem que naqueles dias de novembro vai estar acontecendo a festa, né? Então já está todo mundo esperando. E aí, qual é a novidade do ano, né? Qual é a novidade do ano? E eu acho que isso é legal, a equipe, a Evelyn direciona bem isso aí com a equipe dela, né? Sim. E os meninos têm pegado reações assim sensacionais, né? Por mais que a gente veja os memes, né, na internet de como o cara tá adorando, aí o cara da mídia chega, né, e tal. Mas a gente tem buscado pegar as melhores sensações, né, para que você possa estar em casa, possa acompanhar com a gente. E eu quero finalizar, Esté, dizendo que o nosso alvo é que essa unção, eu sempre digo isso, essa unção que está aqui nesse lugar, através da mídia, através das redes sociais, possa alcançar cada lar. Né? Então, a gente tem que fazer essa leitura também, né? Quando a gente está aqui na mídia, isso aqui tem que alcançar aquela pessoa que está lá. Amém. Sim, isso foi muito importante porque a gente, depois desse alinhamento, tudo nosso mudou. Né? A gente foi para um outro caminho. E até nas nossas redes sociais, se a gente quer falar sobre família, a gente vai mostrar famílias. Né? Se a gente quer falar sobre uma mensagem do apóstolo, vamos mostrar mais o apóstolo. Se a gente quer mostrar as crianças, vamos mostrar mais as crianças. A nossa fala, né? O nosso direcionamento tem que ser para essas pessoas. Então, acho que até para você que está aí, né? Que é de alguma igreja, que é líder ministerial na sua igreja, de mídias sociais, é muito importante você entender a missão da sua igreja, quais são os propósitos, os valores, né? A visão, porque isso foi alinhado. Assim que a gente alinhou isso, tudo mudou. Né? O nome no Instagram mudou, no Facebook mudou, no YouTube mudou, tudo foi mudando a forma que a gente foi falando, mesmo, né?
até a forma que a gente foi falando da nossa igreja mudou, né? De forma intencional, né? O senhor sempre fala. Então, isso ajudou muito a gente a se alinhar e a gente deu mais um passo de crescimento, né? Pelo menos eu tenho percebido muito isso. Após a gente alinhar isso e fazer com que a equipe de voluntários também entendam isso. E o Samuel até gravou um vídeo um dia desse falando sobre os pontos, né? As 3 dicas para você ser um bom líder. Sim, verdade. E um deles é você alinhar com a missão, com o propósito, né? E fazer com que eles entendam que eles estão fazendo para Deus, né? Não para as pessoas, não um favor para a igreja. Então, quando a gente entende essa missão, a gente faz com mais alegria, a gente já sabe exatamente o que a gente vai fazer, o que a gente vai mostrar. Isso não se torna dificultoso, né? Quando a gente sabe a nossa missão e o que a gente quer mostrar, né, para as pessoas. Sim. Eu acredito até que são campos que não devem ser negligenciados, né? Hoje em dia a gente tem vários testemunhos de pessoas que chegaram através das redes sociais até a nossa igreja, verdade. até a festa de tabernáculo, até o culto dos jovens, que é o Muvon. Temos muitos jovens que poxa, quero encontrar um lugar para eu levar minha família, para eu conhecer profundamente o Senhor, e encontram a rede social da Getsemane, e através das postagens, dos textos, tudo isso... O visual, né? O que você vê ali, né, no Instagram, a pessoa se encanta. Né? Tudo isso colabora e não deve ser negligenciado. Nós estamos imersos na era da tecnologia, nós temos que usá-la ao nosso favor, a favor do reino. Eu estava até olhando para esse símbolo de Getsemane, e é algo que a gente colava nos carros ou em casas, na porta de casas, e a gente olha, mesmo que tenha só o símbolo são símbolos. Pode não ter o nome de Getsemane, mas a gente olha, ali mora alguém de Getsemane, olha, esse carro é de alguém que mora verdade, que é de Getsemane. Então, a comunicação deve estar alinhada ao reino. Isso não deve ser negligenciado de forma alguma. Colabora muito. Legal falar sobre a nossa logo. A gente criou logo que a gente ficou trabalhando forte nessa questão da visão, eu acho que até pré da Eve. Quando você chegou aqui, Evelyn, já era esse símbolo aí, né? Já tinha. Já era essa logo. Nós tínhamos uma logo antes dessa, que era a logo assim, da igreja, da fundação da igreja e tudo mais, mas que não comunicava bem a nossa visão e a nossa missão. E isso foi importante. Eu lembro, bispo, que tinha até um aqui, que era todas as uma rosácea, né? Uma rosácea. Eram 12 coisas. 12 pétalas. 12 pétalas, né? 12 pétalas e tal. Tem a ver com a igreja apostólica? Tem, show de bola. Mas quando somos uma igreja baseada em família, comunidade, né? Unidade e tudo mais. E aí, só contando a história para vocês, nós criamos aqui na igreja o Jet Connect. Né? Exato. É assim que fala, Esther? Jet Connect. Sim, Jet Connect. O Jet Connect, né? Que Jet de Getsemane, não é Guedes, né? Jet de Getsemane conectada. E aí nós criamos essa logo para o Jet Connect. Inclusive ela tem um pouco mais abertinha por causa do C, era um C do Connect. Sim. Sim. E nós criamos para ela, para dizer que era uma comunidade. Aí a gente começou a usar e tal, e o apóstolo disse, não, esse símbolo não pode ser do Connect, esse símbolo tem que ser da igreja. Né? Porque é assim que eu vejo a igreja. Né? E tudo mais, e aí veio... E passou a ser a nossa logomarca oficial da Getsemane, né? A igreja conectada, né? Uma igreja juntos. Inclusive, a concepção dela, eu quero mostrar para vocês, são como se tivesse as pessoas alinhadas pelos braços aqui, tocando nas mãos, uma comunidade, uma roda, cada um tocando no braço do outro, olhando de cima. Agora que o senhor falou, nunca mais vou olhar de outro jeito, né? Antes eu via como se fosse uma cruz. Eu achava que era uma cruz o símbolo. São pessoas juntas numa roda, assim, uma comunidade. Que legal. Que formam uma cruz dentro. Uau. Eu tô aprendendo muita coisa aqui hoje, né? Verdade, Que legal. Isso é algo até interessante, que na área da comunicação a gente estuda como semiótica. Né? Então tá cheio dos conceitos, não né? é? Tô falando. Porque é muito interessante. É muito interessante. Era uma curiosidade minha, acho que é uma curiosidade de todo mundo, né? O que é isso? Mas a gente sabe que é de Getsemane. Porque na semiótica tem uma tríade. Tem o signo, que é a letra ou aquilo que comunica, tem um objeto e tem a mensagem. Então, se eu olho para uma placa de trânsito, eu sei que é uma placa de trânsito, é porque ela é feita de metal, tem um pare ali, mas o que ela significa,
e o que ela causa quando uma pessoa vê. Então, tudo isso é trabalhado. Gente, é um mundo assim que depois que a gente começa a adentrar, não para mais. A minha Muito sobrinha, a jornalista. filha do pastor Felipe, que canta com a gente, né? Toda vez que ela passa no DB, ela grita, arara! Arara! É o DB, na verdade, né? Muito bom! Exatamente, é tudo Sim. isso, tudo isso. Sim, então a mídia entra muito na mente, no coração, toca as emoções, né, das pessoas. E dentro disso eu queria, inclusive, saber de vocês as estratégias que, se vocês puderem nos dar um spoiler, né? As estratégias que vocês estão usando para tocar as pessoas e trazê-las para a festa. Como é que isso está acontecendo e vai acontecer nos próximos dias? A gente vai começar agora, né? Nosso planejamento, toda a nossa programação. E sempre é trazer aquela expectativa, né, para as pessoas. Como foi o ano anterior, o que elas têm para falar sobre os testemunhos, o que aconteceu de um tabernáculo a outro na vida delas, né? E o que elas esperam que vai acontecer, porque esse ano todo dia vai ser uma coisa diferente, né, que vai acontecer aqui na igreja. Então é mais para trazer essa expectativa e o que vai acontecer nesse dia que vai mudar a vida delas, uma palavra que elas vão receber. Cada dia vai ter uma palavra diferente, então vai ter um direcionamento diferente. Então, trazer mais essa sensação de que, cara, se eu faltar um dia, eu estou perdendo muita coisa. Então, é nesse caminho que a gente vai para essas programações a partir desse final de semana. Que legal, que A legal. gente não está começando o planejamento agora, não. A gente vai começar a execução. Sim, a execução, Exatamente, não, já tá, exatamente. exatamente. Planejamento, a gente já está o quê? Desde julho, eu acho que Exato. Trabalhando, mergulhado, pensando, né, em tabernáculos. Que legal, que legal. Eu vou colocar mais algumas pautas aqui, porque parece que não, mas a gente já está com mais de meia hora conversando aqui. Meu Deus, não parece. Passa rapidinho, né, o tempo, cara, que legal. Quando a gente fala de equipe de mídia social, de comunicação na igreja e tal, sempre vai acabar tendo dois setores, que é o áudio, a voz, né, o verbo, né, a linguagem verbal, e sempre tem a imagem, que pode ser estática, pode ser movimento, né, pode ser um design, uma capa e tudo mais. E eu acredito que umas pessoas vão ter habilidade para uma coisa, outras para outras, né? E eu queria, assim, que vocês dissessem o que é mais fácil. Trabalhar com a imagem? Tipo assim, não, se a mídia fosse feita só de imagem, tava lindo. Ou se fosse só o áudio, assim, não, vamos gravar a voz aqui, vamos gravar a voz ali, vamos fazer a narração e tal. Dentro desses dois setores, porque tem essas duas partições, né? Você precisa comunicar bem no áudio, você precisa comunicar bem no visual. O que é mais fácil? Quais são as tarefas dentro do trabalho da mídia que são mais fáceis? E quais são as que são mais difíceis? Que normalmente o pessoal, não, deixa o fulano fazer, passa pro outro, né? Como é que é isso aí? O que é mais fácil, o que é mais difícil? Você começa, Evelyn, você começa. Eu acho que os dois são difíceis. Tá difícil os dois. Tá? Depende, assim, eu acho que a imagem ela é mais fácil, depende assim muito também do momento, né, o que está acontecendo ali e da ideia que a gente quer passar, porque é mais sentimental, né? Aí eu acho que a voz, não sei, um depende do outro, assim, a voz dá aquele tchan assim na narração, ou já leva para um outro caminho, ou já deixa aquela expectativa, né, ou deixa, sei lá, um pânico, um medo, alguma coisa assim. Eu acho que ambos dependem um do outro e tem as suas fases de desafios e de facilidades. E olhando para a equipe, o que o pessoal prefere fazer mais? Gravar. Falar tem pouco. Gravar as imagens. As imagens. Isso. Ninguém gosta de falar. Depende. As pessoas gostam mais de estar atrás da câmera do que na frente as pessoas dela, gostam é mais isso? de estar atrás. De estar nos Porque bastidores assim, do que... a gente começou aqui... você gosta de falar? Gosto. Você consegue falar na frente das câmeras? Acho que consigo. Bora tentar? Foi. Deu certo. Porque Deus amou o mundo de tal, aí começa... Deu certo. Então, tem algumas pessoas, quando a gente já seleciona os voluntários, a gente pergunta, você gosta de gravar na frente das câmeras? Tem facilidade? Porque a gente já consegue usar essa pessoa, a gente já sabe que ela consegue. A gente jamais vai pegar uma pessoa que é muito tímida, tipo, eu jamais, assim, iria para gravar um vídeo. Porque eu prefiro estar mais atrás das câmeras. Então, a mídia Mas a tem o Evelyn fala grupo dos super bem. amostradinhos, entendeu? Os amostradinhos. Tu é a amostradinha, Ju. Administradora do grupo. Mas, assim, eu sempre tive... É até algo que eu estou desenvolvendo mais, né? Que eu estava conversando com a Evelyn, que é a minha dificuldade de planejar e deixar tudo destrinchado. Eu, por exemplo, tenho muita facilidade de idealizar as coisas. Por exemplo, a gente precisa fazer um vídeo assim. Então, nesse momento aqui a gente tem isso, nesse aqui a gente tem aquilo, coloca um efeito, faz isso e tal. Fala isso. Eu tenho mais facilidade com
a fala, com essa parte mais verbal mesmo. Mas a questão que a Evelyn tem mais facilidade é planejar, colocar ali tudo certinho. Eu estou desenvolvendo isso. E até algo que a gente desenvolve numa comissão, né, Samuel? A gente desenvolve numa comissão. Sim, Estimular verdade. a criatividade é muito importante e eu estou desenvolvendo isso. Mas, gente, como eu falei para vocês, a Evelyn decora esse texto aqui de 2 laudas e aí foi desenvolvendo. Se É vira, como o né? corpo de Cristo, né? A gente tem Sim, ali vai as se partes completando. e elas vão se complementando para fazer o corpo funcionar. Eu até achava que a Ju era a cara da Getsemane, né? Porque em, É to, em verdade. todos... E ela foi chamada assim, né? Muito tempo. Já foi Sim. chamada, né? Em todos os vídeos ali de, né, Ela aparecia, de apresentação né, da apresentando. igreja, era a Ju aparecendo. Vem pro culto, estamos aqui, eu vou mostrar para vocês a igreja. Graça e paz e Jete. Graça e paz, gente. Foi a Aí- simpatia, né? A alegria, o que Exatamente, passa exatamente o que Aí a gente a é. outra é a carioca, né? A Ju é a outra- cara e eu sou a voz, da Ijete. A voz da Ijete, né? E tudo mais. Agora, essa questão, para mim, na mídia, fora a imagem e voz, né? A questão da disponibilidade ou da vergonha, né? Algumas pessoas têm vergonha de se movimentar, né? Quem tem vergonha de se Verdade, movimentar ainda no meio tem do essa, público, ele nem pode participar do Ministério de Mídia, né? Porque ele vai entrar em lugares que ninguém entraria. Você tem que estar naquele lugar, senão você não pega aquela imagem, né? Senão você não pega aquele pode ter depoimento. vergonha né? de falar no meio de um monte de gente, assim, né? Porque às vezes o pessoal entra para fazer story e aí eles começam a falar e tem um mundo acontecendo aqui. Exatamente. Eu, particularmente, se eu tô fazendo um story e tem alguém passando do meu lado, eu abaixo o celular, assim, eu deixo Grava pra aqui lá. embaixo, né? Deixa, fala. Exatamente. Mas muitas vezes, perdão, bispo, a gente teve que gravar ali no meio, porque tinha que gravar algum informativo, e aí no começo as pessoas já se posicionando para começar o culto, e a gente ali no meio tendo que passar algum aviso, mas faz parte e são Ossos do ofício. são qualidades que, como a Evelyn falou, a gente pergunta o que você tem mais afinidade, o que você pode fazer, o que você está disponível para servir, né? Muito, muito interessante tudo isso. A questão da voz... Fala. Perdão. Fala. Não, só ia falar que, complementar ela que no início, a igreja estranhava muito, né? Ver a mídia, ver a gente andando por aqui. Até acho que acredito o louvor também, né? Estranha ainda, né? Assim, a gente ficar meio de canto de olho, não sabe se olha, se não olha, ou se fecha o olho. Então a igreja ela foi se acostumando com isso, né? Com a gente gravando. E isso nos ajudou. Porque enquanto a igreja se acostuma conosco, a gente fica mais à vontade, né? Ali para falar ou para gravar. E eu lembro que nos tabernáculos anteriores, a gente ia gravar bem no meio, assim, como a Gil falou, bem no meio do corredor. E as pessoas passavam e às vezes paravam assim, ó, e ficava olhando bem do lado da gente. E isso deixava Você todo tá mundo gravando, constrangido. é, Ou alguém passava, uma criança corria bem na frente assim da câmera, ou era um adulto que não via assim. Então a igreja ela se acostumou conosco, né? E deixou a gente mais à vontade. Então isso ajudou legal. muito. Agora, assim, essa questão também da voz e da imagem, né? As duas coisas são muito necessárias, né? Se você for fazer só um áudio, né? Você tem que saber descrever o que você está vendo e fazer com que a pessoa imagine, né? Exato. E tal. Então, talvez essa seja a dificuldade, né? Hoje a igreja, ela está muito, como ela está muito no YouTube, né? Ela tem abandonado rádios, né? Mas eu acho que o rádio é muito importante, a voz comunica muito bem, Verdade. né? E a questão também do som, né? O som ali, o fundo musical, o BG, A trilha, né? a trilha sonora, é legal. A gente, às vezes eu costumo mando fazer os spots, né? Fora de Manaus, aí os caras mandam para mim com trilha sonora e sem trilha, muda tudo. Muda tudo, né? é Aí verdade. o mesmo texto, a mesma voz, e aí muda tudo, né? Então a trilha sonora também faz parte. faz muita diferença. Eu me lembro de 2 vídeos. Um é mais recente agora, que é o nosso informativo, que estava rodando nos últimos cultos, que a gente gravou, né? Eu e a Esté, a gente fez ali no nosso estúdio e tal. E aí a gente, inclusive, percebe a diferença assim, né, da narração ali, que está rolando no informativo, e quando entra alguma inserção de alguém falando algum outro vídeo e tal. Mas um outro vídeo que foi bem marcante, acho que foi talvez o primeiro que a gente tenha feito com uma intencionalidade nessa questão da voz, da trilha sonora e tal, foi o vídeo de abertura do Divergente.
né? Foi em 2020, 2021. 2021, eu 2021, o Divergente, né? A gente fez aquele vídeo e tal, aí bolamos o texto. A gente nunca tinha feito isso, né? Mas fez o texto todo boladinho Que ali e vídeo tal. bom. Eu ia mencionar ele. Aí a Esté foi lá e gravou e tal. E é invocado. Já teve gente que fala que a voz da Esté é igual a voz do Google, da mulher que fala no Google. Vire à direita. Do Waze, né? Sou Do Waze. Waze, O que você costuma pensar, tipo, na hora que, justamente para fazer essa tradução do sentimento ali e tal, na hora da narração, para ficar top? Sinceramente, eu acho que isso demanda, sim, de nós algum conhecimento ou alguma técnica. Eu acho que o próprio canto ajuda. Mas eu acho que tem pessoas que levam jeito para isso. É como a Evelyn falou, né? As pessoas têm as suas facilidades e as áreas com que elas se identificam mais. Seus dons, né? Seus talentos. Eu nasci em um lar de comunicação. Enquanto nós morávamos no Rio, meu pai trabalhava com publicidade, minha mãe com jornalismo. Então, eu via esse mundo da comunicação todos os dias. A gente sempre assistiu muito jornal, então eu sempre ouvi muito a voz dos repórteres. Eu lembro que quando eu e Samuel nos conhecemos, ele me disse que eu tinha voz de quem cantava. Então, eu Tá acho lá que no eu nosso tenho... vídeo no Instagram, vai dar uma olhada lá eu nos acho que eu votos. tenho naturalmente uma voz que favorece esse tipo de produção, né? Mas a gente sempre que vai produzir algo assim busca alguma referência, né? Eu lembro que nesse congresso específico do Divergente, nós buscamos algumas referências de vídeos internacionais. Eu lembro que nesse informativo a gente buscou alguns vídeos lá da Lakewood, é. exatamente. A gente assistiu alguns vídeos da Lakewood. Então a gente busca referências. Pouca gente sabe, mas quando eu era adolescente eu fiz aula de teatro. O teatro ajuda a gente a impostar a voz, a dar emoção. Então, eu acho que todas essas coisas, não só você levar o jeito, mas também a experiência que você já teve, o conhecimento, elas contribuem para fazer a coisa acontecer. E essa eloquência, ela ajuda a captar a atenção do ouvinte, a dar autoridade para o vídeo, né? A tua entonação, a forma como você passa a informação também traz autoridade. Então, eu acho que essas coisas são muito positivas. E é legal mesmo isso aí. Outro dia a gente até brincou com uma situação aqui, que até quando ela vai falar, ela entra, né, na postura ali, né, de comunicadora e tal. E ela quando ela tem uma informação, ela é muito clara, assim, para dar informação e tal. Ela chega aqui tranquila e fala tudo que tem para falar. Aí outro dia eu fui dar informação aqui, era algum evento que ia ter. Gente, da Unlock. Rapaz, cada eu um me com embolei seus talentos. todinho. Não, coloca para fazer o louvor. Ele falou, o não falou nada no final, não eu vou entendeu. fazer o louvor tranquilo, cara. Dom, né? Eu vou fazer o louvor, ministrar e tal, pá. Mas termina o louvor, você pede para eu dar um aviso, eu já fico todo perdido, cara. É engraçado esse negócio, né? São os dons Eu vou fazer mesmo. o jabá aqui, hein? Ó, se você quiser descobrir o seu dom, despertar o seu dom, mas também treinar o seu talento para você ser grande, vem para Unlock. Dá um Né? Unlock. Quem faz Unlock cresce. Quem faz Unlock cresce. Então, vem. Que legal, que legal. A gente vai ter que ir para os finalmente aqui do programa, infelizmente. Só queria, antes de ir finalmente, falar que sobre essas coisas, a gente está falando de comunicação geral, mas a gente está dentro de uma instituição cristã. E a nossa comunicação é Jesus, né? A gente tem que comunicar Jesus. O nosso tema sempre vai ser Jesus, né? Agora mesmo na Festa Tabernáculos a gente vai falar de Jesus que vai voltar e que vai trazer o grande tabernáculo, né? E aí tem essa questão também que às vezes a gente vai buscar referências, como a Esté falou, né? E às vezes as nossas referências, elas podem, ou alguém, a nossa não, né? Mas alguém pode querer uma referência não cristã para algo cristão. Então, sempre se você for buscar alguma referência, busque de uma igreja que esteja aí, né, indo bem, que esteja comunicando bem. E uma outra coisa, nem sempre aquilo que funciona lá vai funcionar aqui. Exato. Né? E aí você tem que fazer as testagens, né? Como a Evelyn sempre faz, né? O pessoal fala muito, quando a gente vai... não querendo entrar nessa área técnica, né? Mas a gente sempre tem que fazer o teste A/B, né? Na área da publicidade. Essa publicidade aqui está indo bem. Quando você, inclusive, se você vai impulsionar algo, né? Você tem que fazer o teste primeiro. O que está impulsionando? Por que esse anúncio aqui está indo melhor do que aquele outro, né? E uma última coisa, dizer que aqui em Getsemane a gente vive milagres, porque a gente não impulsiona
Né? Nada. E esses dias, eu estava mostrando para o Samuel ontem, só nos últimos 365 dias, sem impulsionar, só com os nossos conteúdos simples, nós tivemos quase 1000 inscrições no YouTube, só no YouTube. Né? No Instagram, o nosso Instagram tinha sido furtado, a gente teve que recomeçar. Está quanto tempo esse recomeço, Evelyn? 2 anos de recomeço. 2 anos. E a gente não impulsiona nada. E já vamos bater quase 4.000. Já vamos bater 4.000 nesse tabernáculo agora. Nossa meta é bater Jesus. 4.000. 4.000. Né? Amém. É isso mesmo. Então aqui a gente vive milagres, viu, Sambuca? Com certeza. E a gente usa o som, a voz, a criatividade, a insistência para alcançar e divulgar Sim. Jesus, né? E eu acho isso que o senhor falou importantíssimo, porque os modelos existem de monte. E a gente pode pesquisar no Google, pode pesquisar nas inteligências artificiais, a gente pode pesquisar muita coisa. Mas, na minha visão, o trabalho do líder, do gestor, é justamente fazer o filtro do que está no modelo que vai funcionar para a nossa realidade. E aí a gente percebe com esses resultados que o senhor está dando que a gente tem uma equipe de gestores geniais. Excelentes. Entendeu? Excelentes. Porque a gente consegue entender bem o que funciona num modelo e o que funciona para a gente. Fazer essa ponte para que todo mundo seja contemplado e cresça e tenha bons A resultados. gente foi aprendendo isso, né, ao longo do tempo. Porque eu lembro que eu cheguei aqui, eu queria testar tudo. Pra ver se tudo dava certo, assim. Só não dancinha, né, de TikTok, por favor. Graças a Deus. Mas o resto tudo eu queria testar. E aí o bispo ia me alinhando ali. Não é assim. Legal. Não é assim. E a gente foi se ajustando. E eu fui pegando também a vibe da igreja, né? Sim, a vibe dos com nossos certeza. apóstolos, como é que funciona tudo. Tudo isso a gente foi aprendendo ao longo dos anos aí. Muito legal. Olha só, ninguém está isento de responder essas perguntas, tá? Todo mundo vai ter que se comprometer um pouco aqui difícil. com o público do tabernáculo. E aí hoje vocês duas vão responder. O que vale é uma resposta só. Então vocês vão ter que entrar num consenso para responder, tá? Só vocês dois. Eu vou perguntar e aí vocês dois têm que dar uma única resposta, tá? Que é decidir qual que seria o repertório do tabernáculo se o tabernáculo fosse Simples assim. hoje, tá? E aí o negócio não é o que vocês vão escolher, é o que vocês vão deixar de fora do tabernáculo. Porque o tabernáculo é assim, gente, para quem está aí na expectativa de saber como é que é assim, tem louvor no começo, aí tem muita festa, muita adoração, e depois no final tem mais festa ainda. E se não cantar depois do culto, o pessoal fica de braço cruzado aqui esperando, e aí, não vai cantar não? Entendeu? Fica rolando uma expectativa e tal. Então tem muita música. Parou. Toca barulho. Ei, mas pra gente não é difícil saber isso não, porque a gente é da comunicação, a gente sabe que a igreja está esperando também de louvor. Pois exato. Então bora lá, já que vocês são da comunicação, sabe que a igreja está esperando, eu vou perguntar, tá? Ou uma ou outra, e aí vocês têm que entrar num consenso aí para dizer para nós qual que seria o repertório que vocês escolheriam. Beleza? Ah, meu Deus. Tá? Bora lá. Anthem of Praise ou Roar from Zion? 10, 9. A segunda, não sei. A segunda? Roar from Zion. Isso. Desde Sião. Ok. Levanta-te ou Baru Adonai com um medley de El Shaddai? Baru Adonai. Baru Adonai. Poderoso nas batalhas ou Correrei, que é We Will Run? Poderoso nas batalhas. Poderoso nas batalhas. Quer Então, fazer o eu We acho Will que a gente Run. está Ninguém quer aprendendo a fazer o We Will exigir. Run. É o Will Run, né? Não se disseminou Olha, a gente cantou nos últimos 2 domingos essa música, hein? Tá muito legal. É essa mesmo. Inclusive tem medley com Machia essa música, então não teria Machia, né, no negócio de vocês. Não. Vai lá. Poderoso nas batalhas, já falei. Grande é o Senhor, aleluia, ou louvor e honra? E agora? Não sei. Sim. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, aleluia. Amém. Santo é o Cordeiro ou Lion? Ai, isso é difícil. Muito difícil. Vai, Juliana. Eu vou deixar a Juliana falar, vou concordar Lion. com ela. Lion. Não teria Santo é o Cordeiro, então. A tia honra do Renascer Praise ou ergo a voz do Samuel Salgado? Agora eu quero ver. Olha, Agora. Samuel. Agora. Vamos ver se vocês serão convidados novamente ou nunca mais. Bora ver. Depende muito dessa resposta de vocês aqui, entendeu? Ergo a Olha. voz. Olha como é que é. Não teria a tia honra, então vocês são as primeiras a escolher ergo a voz, cara. Só vou gravar com vocês agora. Não, a Esté tinha escolhido.
É, Eu no escolhi primeiro no programa. primeiro. É Essa avaliação da verdade, é esposa aí verdade. não vale, né? É, entendeu? O pessoal vai achar que é marmelada. A esposa e a mãe, né? Olha só, falando em mistérios ou Agnus Dei? Ah, eu acho que essa vale falando de Falando em mistérios. Não teria Agnus Dei, então. Não. Santo, santo. Falando em Falando em mistérios, tá mistérios. grande esse ano. Tá grande esse ano. Glória do Paulo César Baruch ou Machia? Machia. Machia. Xal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 ai, com Salmo 24 ou nada se compara? 5. Nada Quatro. se compara. Nada se compara. Sim, porque é a música das crianças. Quando as crianças Só pela entram velocidade ali, a gente E já... xalalá é Adorai, das adorai. pastoras. Então as pastoras não vão dançar, só as crianças. Ah, essa informação eu não sabia. Ei, Continua querendo das comprometer as crianças. Pra comunicadoras. fechar, Algo Novo Vem ou Canção do Céu? Ah, eu gosto das duas. Qual é? Três. Algo novo vem aí? Qual é a outra? Canção do Céu. Eu vou na algo novo vem aí. Algo novo vem aí. Novo vem aí. Então o repertório das meninas ficou assim, ó. Roll from Zion, Baru Adonai, Poderoso nas Batalhas, Grande é o Senhor, Aleluia. Lion, Ergo a Voz, Falando em Mistérios, Machia. Nada se compara e Algo Novo Vem, muito bem, ficou de fora, não vai ter Ending of Praise, não vai ter Levanta-te, não vai ter Will Run, não tem Louvor e Honra, não tem Santo é o Cordeiro, nem a Tia Honra, nem Agnus Dei, nem Glória Tirei do todo Paulo o César repertório do Baruch, e tirou, acabou o Renascer Praise, né? E nem tem Xalalalalai também, e nem tem Canção do Céu, cara, que malvadeza. Guerreiras, me perdoem. Então é isso, gente. A gente quer agradecer muito você por ter ficado com a gente aqui nessa conversa de mais um episódio do Tabernaculando. Eu vou abrir para todo mundo se despedir e fazer o convite para que você esteja com a gente aqui na Festa dos Tabernáculos de 2 a 10 de novembro. Começando da Ju, se despede aí, Ju. Tchau, pessoal. Foi um prazer estar aqui no Tabernaculando. Eu espero vocês aqui nessa Semana de Tabernáculo. Até lá. Vinha. Foi pouco tempo, né? Pra gente Né, conversar muito sobre rápido. Passou muitas rápido, coisas. passou rápido. Mas eu quero agradecer por esse momento, por esse tempo e que você possa compartilhar essa conversa, compartilha com alguém da sua igreja ou com um irmão e ajuda a gente nas curtidas, nos compartilhamentos e a gente espera aqui nesses dias, acompanhe as nossas redes sociais que você vai ver muito conteúdo legal e compartilha também. Bispo Moisés. Legal, eu queria agradecer vocês, convidar para estar com a gente na Festa Tabernáculos. Vai começar dia 2, dia 8 é aniversário da igreja. Isso. Vai ter 44 anos de 44 Getsemane. anos. Dia 9, a renovação dos votos. E dia 10, o último dia, com grande festa. Não perde por nada. As nossas redes sociais vai aparecer para você aí no comentário, não sei, em alguma tarde, No né? fixo aí, exato. no Mas, ó, comentário fixo. nosso Instagram é Getsemane, @Igreja Getsemane. Fala de novo aí, fala aí no teu. @igreja.getsemane. Isso, @igreja.getsemane, muito fácil. E também o nosso canal no YouTube, esse que você está assistindo, lógico, na Igreja Getsemane Manaus. Tá bom? Obrigado, valeu. Obrigada, pessoal, por mais um episódio com a gente. Esperamos que vocês tenham gostado. Mais uma vez, queria aqui refazer o convite de todo mundo para que vocês estejam com a gente. São dias muito especiais. Como vocês estão vendo nesses episódios, tem muita gente envolvida para fazer esses dias acontecerem de forma muito linda. E a gente está fazendo isso aqui tudo, primeiramente para o Senhor, mas também para receber você e a sua família. Então, a gente espera vocês aqui de 2 a 10 de novembro. Deus abençoe e até o próximo episódio.